Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à edição virtual do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná. Eu sou a Lari de Vera, sou contadora de histórias e vim trazer para vocês uma história ofertada pela Livraria da Barca, lá de Antonina. A história que eu vou contar é do livro O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Você está preparado? Você está preparada para ouvir essa história? Muito bem. Eu preciso sempre de uma ajuda para começar a contar essa história, mas a ajuda é bem simples e é você que vai me ajudar, combinado? É assim, olha, eu conto até 3 e você aí do outro lado, da onde você tá, grita bem alto, mas tem que ser muito alto. Era uma vez, para eu conseguir começar essa história daqui, combinado? Você me ajuda? Então vamos lá. É 1, é 2, é 3. Uou! Eu acho que eu consegui ouvir seu grito daqui. Agora eu estou preparada para contar essa história para você. Vamos lá. Era uma vez, num reino muito distante, um rei, daqueles reis que a gente encontra em todos os contos de fadas, sabe? Ele tinha uma barba branca bem comprida, ele usava um manto vermelho que arrastava pelo chão. Ele era muito bondoso e muito justo para todo o seu povo. Só que ele era um rei muito velhinho. E como ele era muito velhinho, ele acabou morrendo. E quem começou a governar em seu lugar foi o seu filho, que até então era príncipe e agora virou rei. Um menino muito mimado, um menino muito enjoado, um menino muito mandão, que ficou conhecido como Reizinho Mandão. Ele era tipo aquelas crianças que a gente vê por aí às vezes, sabe? Que querem fazer tudo do jeito delas, que se esperneiam, gritam, ficam roxa quando são contrariadas ou quando vão brincar, querem comandar a brincadeira, fazer tudo do jeito delas. Se ninguém faz do jeito delas, elas pegam a bola e vão embora para casa de novo. Conhece alguma criança assim? Pois esse reizinho era bem desse jeito. Para você ter uma ideia, ele inventava umas leis bem esquisitas que não ajudavam ninguém. Olha só, uma das leis que ele inventou. Dizia assim: fica proibido cortar o dedão da unha do pé direito. Cortar o dedão não, cortar a unha, né? Cortar a unha do dedão do pé direito em noites de lua cheia. Veja se essa lei que se invente ajuda alguém em alguma coisa? Não, né? Tinha outra que dizia assim: é proibido dormir de touca nas noites de quarta-feira. Veja só, era esse tipo de lei que ele inventava. Os seus conselheiros, porque todo rei tem conselheiros, até tentavam falar para ele que, olha, rei, não é assim que se governa, você tem que fazer leis que favoreçam o povo, que deixem as pessoas felizes. Mas não adiantava. Esse reizinho esperneava, gritava e falava: cala a boca, quem manda aqui sou eu, vocês têm que fazer tudo o que eu mandar, tem que fazer do meu jeito porque eu sou o rei aqui. Ele gritava tanto e xingava tanto que até o papagaio que ele carregava sempre com ele acabava gritando também: cala a boca, cala a boca. Era só o que esse papagaio sabia dizer. Pois sabe que de tanto ele gritar cala a boca, as pessoas começaram a calar mesmo? Foi todo mundo ficando quieto, ficando em silêncio. Todo mundo foi ficando com tanto medo daquele reizinho mandão que pararam de falar. Ninguém mais respondia nada. E de tanto ficar sem falar, à medida que o tempo foi passando, elas desaprenderam a falar. Ninguém mais sabia como falava. E tudo, se tornou um silêncio só. No começo, o reizinho gostou muito da ideia, porque ele podia falar das suas ideias mirabolantes, daquelas leis inúteis que ele inventava e ninguém respondia nada, ninguém contrariava ele. Só que, como tudo que a gente faz sozinho por muito tempo enjoa, ele começou a enjoar de falar sem ter resposta. E começou a exigir que as pessoas respondessem ele. Vamos, me responda, me diga logo.
mas ninguém mais sabia como falava. Ele foi pedir um conselho aos seus conselheiros, mas os conselheiros também já não sabiam mais falar. Todo mundo naquele reino ficou quieto. Só quem falava era o rei e o papagaio, que só sabia falar: cala a boca, cala a boca. O rei viu a besteira que ele fez e ficou pensando numa maneira de tentar consertar isso. Aí ele lembrou que o seu pai, lembra aquele rei bem bonzinho lá do começo da história? O seu pai sempre contava a história de um reino vizinho que tinha um rei muito sábio e que sempre que ele precisava de algum conselho, ele ia falar com o rei do reino vizinho. Então ele decidiu ir lá, pegou o seu papagaio e seguiu viagem. Chegando naquele reino, ele ficou espantado com a diferença do reino dele para aquele. Era um reino onde todos cantavam, dançavam, se alegravam. Quando viram o reizinho chegar, foram logo conversar com ele, saber quem ele era, de onde ele vinha, o que foi fazer ali. E o reizinho foi muito educado. Ele respondeu a todos educadamente e até o papagaio ficou bem quietinho, não mandou ninguém calar a boca. Depois ele foi lá conversar com o tal do rei sábio daquele reino. E primeiro o rei deu uma chamada de atenção no reizinho, falando que reis não podem fazer aquilo que ele fez, que os reis têm que ser bons para o seu povo, têm que fazer o povo feliz, porque se o povo for feliz, tudo vai bem. E depois ele disse que para consertar aquele estrago, o reizinho ia ter que ir de porta em porta no reino dele, até que ele encontrasse uma criança que ainda soubesse falar. E essa criança falaria uma coisa que quebraria essa maldição. E o reizinho voltou para casa meio contrariado. Poxa, ter que ir de porta em porta, falar com todo mundo e achar uma criança que ainda soubesse falar? Mas ele queria consertar isso, então ele acabou indo. Olha, foram dias e dias batendo de porta em porta, ele e o seu fiel escudeiro papagaio. Eles batiam na porta, a pessoa abria. O reizinho perguntava: tem aí alguma criança que ainda saiba falar? As pessoas geralmente sacudiam a cabeça, dizendo que não, e fechavam a porta. E assim foi, de porta em porta, dia após dia, dia após dia. Até que depois de muito tempo, muitos dias, batendo de porta em porta e procurando essa tal criança que ainda soubesse falar, o rei bateu na porta de uma senhorinha, bem velhinha, que só abriu uma frestinha da porta, parecia que estava escondendo alguma coisa atrás. O rei achou aquilo estranho, fez a sua pergunta: tem aí alguma criança que ainda saiba falar? A velhinha sacudiu a cabeça e quando ela foi fechar a porta, o rei escutou os passos de alguém correndo atrás dela. Então ele voltou a ser aquele reizinho mal educado e abriu a porta com tudo para ver o que estava lá atrás. E ele encontrou mesmo uma criança, uma linda menina de vestido xadrez e tranças no cabelo. E o rei começou a coagi-la a falar. Perguntou para ela: você sabe falar, né, menina? Fale para mim. Eu quero que você fale. Eu exijo que você fale. E ele foi ficando tão nervoso e a voz dele foi aumentando e ele começou a gritar e a xingar, ordenando que aquela menina falasse alguma coisa. E toda vez que ele gritava e tinha um chilique, lembra o que o papagaio fazia? Ele gritava também e só o que ele sabia falar era: cala a boca, cala a boca. Quando o papagaio falou cala a boca para aquela menina, ela não se aguentou. Ela não conseguiu mais se segurar. Ela ficou muito nervosa e gritou bem alto para o rei e seu papagaio: cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! Nesse momento, o rei começou a escutar um baita barulhão que vinha lá de fora e correu para a porta para ver o que era. Quando chegou lá, todas as pessoas estavam falando, conversando, cantando, se alegrando novamente. Aquela maldição tinha sido quebrada e as pessoas tiveram as suas vozes de volta.
não se sabe direito como que a história terminou. Tem uma versão que diz que o rei falou tudo o que ele pensava e fugiu antes que o povo brigasse com ele. A segunda versão diz que ele também falou tudo o que ele pensava, mas antes de fugir, deixou o reino para o irmão dele. E há ainda uma terceira versão que diz que esse rei virou um sapo e que agora mora num brejo e espera uma princesa dar um beijo nele para ele virar rei de volta. Qual versão você acha que é a correta? Diz para mim. Você gostou dessa história? Eu espero que sim. E assim, o reizinho mandão chega ao fim. Até mais!